Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light of the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. See why the pillar of fire don't appear too much? See? Está vendo por que a coluna de fogo não aparece tanto? Está vendo? God said, I'll do that. I'll raise him up a prophet. Amen. Deus disse, eu farei isso. Eu levantarei um profeta para eles. Amém. I'll raise him up one. And he came. Just exactly. And he'll be the word. Eu levantarei um para eles, e ele veio bem exatamente. Eu levantarei, e ele será a palavra. He said, if they want to see what the word is, then now Moses, I appeared to you yonder in a burning bush, that I'm going to come down and set that mountain afire. Ele disse, se eles desejam ver o que a palavra é, disse, agora, Moisés, eu apareci a ti naquela sarça ardente lá. Disse, eu vou descer e pôr fogo naquela montanha. But they'll see that you've told the truth. I'll appear here in the same burning way. I'll appear here and prove to the people I'll vindicate your ministry. Disse, eles verão que tu disseste a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma forma ardente, eu aparecerei aqui e provarei ao povo. Eu vindicarei o teu ministério. That's what he told Moses here. So many words. É isso que ele disse a Moisés aqui, em tantas palavras. Notice, he said, now I'm going to glorify you before the people. Note, ele disse, agora eu vou te glorificar diante das pessoas. He said, now you told them, and I met you out there in a burning bush, and I'm going to come down. Same fire. Now I'm going to let the people see that you never lied about it. Disse, agora tu disseste a eles que eu te encontrei ali fora em uma sarça ardente. Agora vou descer o mesmo fogo e vou deixar que as pessoas vejam que nunca mentiste acerca dele. You can scientifically prove it, even if you want to. Você pode prová-lo cientificamente, até mesmo se desejar. See? I'm going to come right down and let them know. Vê? Eu vou descer e fazê-lo saber. And when he began to thunder, when Jehovah started thundering, the people said, no, don't let Jehovah speak. We'll die. E quando ele começou a trovejar, quando Jeová começou a trovejar, as pessoas disseram, não deixes Jeová falar, nós morreremos. See, he had to be veiled. So God veiled himself in Moses and gave Moses the word. Veja, ele tinha de ser velado. Então Deus velou-se em Moisés e deu a Moisés a palavra. And Moses come down and spoke the word of the Lord in a veil over his face. Is that right? E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor num véu sobre a sua face. Isso mesmo? Jehovah veiled in the form of a prophet, because it was absolutely... Jeová velado numa forma de um profeta, porque isso teria absolutamente... And God said he wouldn't speak to them anymore like that. He would only speak to them by a prophet. That's the only way he'd ever speak from then on. E Deus disse que ele não falaria mais com eles assim. Ele somente falaria com eles por meio de um profeta. Era dessa única maneira que ele sempre falaria dali por diante. That's the only way he's ever spoke. That's right. Never any other way. He don't lie. É dessa única maneira que ele sempre tem falado. Isso mesmo. Nunca de alguma outra maneira. Ele não mente. Notice, only Moses had the word. Note, somente Moisés
tinha a palavra. Now there wasn't a group came down. There wasn't just the Pharisees or the Sadducees, or it wasn't a certain sect or a clan. It was Moses. Agora, ali não era um grupo que descera. Ali não eram simplesmente os fariseus ou saduceus, nem era uma certa seita ou grupinho. Era Moisés. He got one man. He can't get two or three different minds. He takes one man. Ele pegou um só homem. Ele não pode pegar duas ou três mentes diferentes. Ele toma um só homem. Moses had the word. And Moses alone. Moisés tinha a palavra. E Moisés somente. Joshua even didn't have it. Josué nem mesmo a tinha. No one else had it. Amen. Ninguém mais a tinha. Amém. Joshua was a general. Joshua was a commander of the army. Joshua was a believer, a Christian. But Moses was a prophet. Josué era um general. Josué era um comandante do exército. Josué era um crente, um cristão. Mas Moisés era um profeta. The word can't come to Joshua, it's got to come to Moses. A palavra não pode vir a Josué, ela tem de vir a Moisés. He was a major prophet of the hour. Ele era o profeta maior da hora. Notice, the word never did come to Joshua till Moses was gone. No, sir. Note, a palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Não, Senhor. God deals with one at a time. Deus trata com um de cada vez. God is one. Deus é um. Está vendo? Now, only Moses had the word, not a group. Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Look, God warned any persons not to try to follow Moses into that veil. Impersonators. Amen. 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 Hallelujah. Veja, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro daquele véu. Personificadores, está vendo? Woman, man, priest, whoever it was. Amen. How godly, how much honor, how much they was. He warned. Amen. Let Moses come on. Mulher, homem, sacerdote, quem fosse, quão piedoso, quão homem, quanta honra tivesse, ou quanto fosse, ele advertiu que Moisés venha sozinho. If any man, even an animal, touches it, must be killed right there. E se algum homem, mesmo um animal, tocar isto, deve ser morto aí mesmo. Never break before that veil. That veil belongs to one person. Nunca rompa na frente desse véu. Esse véu pertence a uma só pessoa. That message is one. Essa mensagem é uma só. Está vendo? In the temple, one man went in once a year, anointed and fixed, to go in, not to bring out the word, but to offer blood. No templo, um só homem entrava ali uma vez por ano, ungido e preparado para entrar, não para apresentar a palavra, mas para oferecer sangue. To even walk in there before it, only one. Para até mesmo andar ali dentro diante dela, somente um. Any other man died. Qualquer outro homem morria. Está vendo? They spiritually die now. Eles espiritualmente morrem agora. This is the spiritual veil. Este é o véu espiritual. Está vendo? That's the natural veil. This is spiritual veil. See? Aquele era um véu natural. Este é véu espiritual. Está vendo? They keep walking right on in behind there. You can tell them, oh, I know that, but I... Eles continuam a entrar bem ali atrás. Pode-se avisá-los. Oh, eu sei disso, mas eu... Go ahead. Right. It only speaks. Remember the last plague in Egypt was death. Before the Exodus. Veja, vá em frente. Está tudo bem. Isso tão somente fala... Lembre-se, a última praga no Egito foi morte, antes do Êxodo. The last plague on earth is spiritual death before the Exodus. A última praga na terra é morte espiritual, antes do Êxodo. Then they'll be cremated and turned back to the dust, and the righteous will walk out upon their ashes. Então eles serão cremados e voltarão ao pó, e os justos caminharão sobre as cinzas deles. But the last thing is spiritual death, rejecting the word. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitar a palavra. Now, notice, God warned any persons not to try to follow Moses into the veil of fire. Agora note, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo. Moses was to be veiled. He had to come out there. Moisés havia de ser velado.
Ele tinha de sair de lá. Moses went into this pillar of fire. And when he walked back out, he was veiled. Moisés entrou como Moisés, entrou nesta coluna de fogo, e quando ele tornou a sair, ele estava velado. For he went into that, out of his traditions, the traditions of the elders. Pois ele entrou ali, fora das tradições dele, as tradições dos anciãos. He saw the pillar of fire, but now he goes into the pillar of fire. Amen. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo. Vê? Amém. And he come forth veiled. E ele apareceu velado. God's word in a man veiled. A palavra de Deus em um homem velado. Here he come walking out. Oh my, I can see it. Aqui veio ele saindo. Oh, que coisa. Eu posso ver isso. Warn nobody else to try it. Nobody to impersonate that. Better not. Advertiu que ninguém mais tentasse isso. Ninguém pode personificar isso. É melhor que você não o faça. Vê? Even a priest or a holy man, whoever it was, cardinal, bishop, anything else, tried to go in that veil, died. Mesmo um sacerdote ou um homem santo, quem fosse, cardeal, bispo, qualquer coisa a mais, tentando entrar naquele véu, morria. God warned them. We'll have no impersonations. Deus os advertiu. Nós não aceitaremos personificações. His word is revealed to one. Sua palavra é revelada a um só. It's always been. A prophet came with the word of the Lord, each age, every time, down through the Scripture. Sempre tem sido. Um profeta veio com a palavra do Senhor em cada era, em cada tempo, por através da Escritura. The word comes to one. A palavra vem a um só. And every age the same, even in the church ages, from the very first to the last. Em cada era o mesmo, até mesmo nas eras da igreja, desde justamente a primeira até a última. Others have their places. That's right. Notice, but stay away from that pillar of fire. Outros têm os seus lugares, isso mesmo, note, mas fique longe daquela coluna de fogo. Vê? What a lesson we learn here. Que lição aprendemos aqui. See? Everybody wanted to be a Moses and everybody... You remember what Dathan and them said out there? Veja, todo mundo querendo ser um Moisés e todo mundo... Vocês lembram o que Datã e aqueles disseram lá fora? They said, now Moses, wait here just a minute. You take too much upon yourself. See? Now these other men here that God has called... Eles disseram, agora Moisés, espere aqui só um minuto. Você toma muito sobre si. Veja, agora há outro homem aqui que Deus tem chamado. That is true. Isso é verdade. They, each one were following fine as long as he went along. But when one tried to step up and take God's position that he gave Moses, which was predestinated and ordained to that job, tried to take it, fire come down and opened up the earth and swallowed him right into it. Eles, cada um, estavam seguindo bem enquanto iam juntos. Mas quando um tentou se aproximar e tomar a posição de Deus que ele dera a Moisés, o qual estava predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo, fogo desceu e abriu a terra e os engoliu bem para dentro dela. Está vendo? Está vendo? Be careful. Tenha cuidado. Está vendo? Just be a good, godly Christian, believe in the Word. See? Simplesmente seja um bom cristão pio de Deus, crendo na palavra. Está vendo? Stay away from that pillar. What a lesson. Fique longe daquela coluna. Que lição. God had first appeared to Moses in a burning bush. God was veiled in the pillar of fire. Deus havia primeiro aparecido a Moisés em uma sarça ardente. Deus estava velado na coluna de fogo. Now listen real close now for a minute. Agora ouça com muita atenção agora, por um minuto. God first come to Moses, he was veiled. Deus primeiro veio a Moisés, ele estava velado. God was in a pillar of fire, hid back in a bush. See, like behind the skins, see, back by the mercy seat, at the altar, see? Deus estava em uma coluna de fogo, escondido atrás numa sarça. Veja, como detrás das peles. Veja, atrás, perto do propiciatório, no altar. Vê? He was veiled. He's always veiled. Ele estava velado. Ele sempre está velado. And when he come to Moses, he was in a pillar of fire, veiled in the pillar of fire. E quando ele veio a Moisés, ele estava em uma coluna de fogo, velado na coluna de fogo. But here before the people, God vindicated him by the same pillar of fire. Mas aqui, diante das pessoas, Deus o vindicou por meio da mesma coluna de fogo. See, Moses said, now watch,
Are you reading? Vê, Moisés disse, agora observem, vocês estão compreendendo? Are you letting your minds drift way out? Vocês estão deixando as suas mentes vagarem muito além? If he has got ears, let him hear. See? Vocês podem? Podem. Quem tem ouvidos, ouça. Vê? When God appeared to Moses, it was in a pillar of fire. When he called him to his ministry. Quando Deus apareceu a Moisés, foi em uma coluna de fogo, quando ele o chamou para o seu ministério. And Moses come and told the people about it. E Moisés veio e falou às pessoas a esse respeito. They couldn't believe it. Yet he done the miracles and things. Elas não podiam crer, contudo fizesse os milagres e coisas tais. But this time, he visibly, scientifically appeared and vindicated Moses' ministry to be the same God that spoke to him, because he appeared in the form of the pillar of fire and set the mountain on fire. Mas dessa vez, ele visivelmente, cientificamente apareceu e vindicou ser o ministério de Moisés o mesmo Deus que falava com ele, porque ele apareceu na forma da coluna de fogo e pôs fogo na montanha. And it come to Moses in a bush, spoke to him. All right. E ela veio a Moisés em uma sarça, falou com ele. Certo. God's first appearing to Moses in a burning bush veil. A primeira aparição de Deus a Moisés na sarça ardente, véu. Before the people, God veiled again and vindicated Moses by veiling himself with the same fire. Same pillar of fire came down. Perante as pessoas, Deus velava-se novamente e vindicava Moisés por meio do véu, ao velar-se com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo que descera. From them, so they could only hear God's word. Desde aqueles, para que eles pudessem somente ouvir a palavra de Deus. You get it? Vocês entendem? Just the word, they heard his voice. Apenas a palavra, eles ouviam a sua voz. For Moses was to them the living word. Pois Moisés era para eles a palavra viva. Moses, see, God had so proven that word by Moses. Moisés, veja, Deus tinha assim provado essa palavra por meio de Moisés. See, God said to Moses, go down there, I'll be with you. He's not nothing going to stand before you. I am that I am. Veja, Deus disse a Moisés, desce ali embaixo, eu serei contigo. Nem coisa alguma vai permanecer diante de ti. Eu sou o que sou. Moses come down and said, you might not believe this maybe, but God appeared to me in a pillar of fire. And he told me these things. Moisés desceu e disse, vocês podem não crer nisso, talvez, mas Deus apareceu para mim na coluna de fogo e ele me disse essas coisas. So we have all kinds of things like going on. Nós temos toda sorte de coisas iguais acontecendo. Pastor Pharaoh said, well, you got a cheap magician trick. Faraó disse, o pastor Faraó disse, bem, você tem um truque barato de mágico. Well, I got magicians here who can turn a serpent into a stick into a serpent. Come here, magicians. And they come over there and done the same thing. Eu tenho mágicos aqui que podem transformar uma serpente em uma vara em uma serpente. Venham aqui, mágicos. E eles compareceram ali e fizeram a mesma coisa. Moses, nothing bothered him. How many impersonators they had? Didn't make a bit of difference. Moses just stood still. Moisés sabia, nem nada o incomodava. O tanto de personificadores que eles tinham não fazia nem um pouquinho de diferença. Moisés simplesmente permaneceu quieto. The first thing you know, they crawled around a while and directly Moses' snake just eat the rest of them up. Antes de mais nada, elas rastejaram por ali um pouco e imediatamente a serpente de Moisés simplesmente engoliu as demais. Está vendo? Why, like them apostles, they couldn't explain it. Moses didn't know how God was going to do it, but he was going to do it. Por quê? Como aqueles apóstolos, eles não podiam explicar isso. Moisés não sabia como Deus ia fazer, mas ele ia fazê-lo. Remember, he said Jambres and Jambres will return in the last days. See? Impersonations. Lembre-se, ele disse que Jambres e Janes voltariam nos últimos dias. Veja, personificações. And would deceive the very elect if possible. Matthew 24:24. See? E enganariam até os escolhidos, se possível. Mateus 24:24. Está vendo? Just exactly the same things. Do the same kind of miracles and everything. Watch that word. Watch that word. Bem exatamente as mesmas coisas. Fazer a mesma classe de milagres e tudo mais. Observe essa palavra. Observe essa palavra.
The man says he does a miracle and still wants to be with three gods, and he's always kind of, you get away from that. We know that's wrong. No such thing. O homem diz que ele faz um milagre e ainda deseja crer que há três deuses e que há todas essas classes. Você se afaste dessa classe. Nós sabemos que isso está errado. Veja, não há tal coisa. Está vendo? The word, every word that proceedeth out of the mouth of God. A palavra, toda a palavra que procede da boca de Deus. Genesis, one word. Gênesis, uma só palavra. Over here said, don't take or add one word. Bem aqui disse, não tires nem acrescentes uma só palavra. It's got to be that same word. See? Veja, tem de ser essa mesma palavra. Está vendo? Notice, the people seen something had happened. Note, as pessoas viram algo que havia acontecido. Moses had been veiled as he was a prophet, and God had vindicated his word now. Went down there and he seen signs and wonders. Moisés havia sido velado com Ele era um profeta, e Deus havia vindicado a sua palavra agora, que desceu ali, e ele viu sinais e maravilhas. And then this people got separated into themselves, a church. E então, depois disto, as pessoas separaram-se, uma igreja. See? Church means called out. See? Veja, igreja significa chamado fora. Vê? After this, called out of the world and became a people. See? Then God let himself be known, and he was that pillar of fire. Depois que eles foram chamados para fora do mundo e se tornaram um povo, veja, então Deus deixou que ele próprio fosse conhecido, que ele era aquela coluna de fogo. He proved Moses' message. See? Ele provou a mensagem de Moisés. Vê? He was a pillar of fire. Ele era a coluna de fogo. They might have took the picture of it, I guess, if it had cameras, because it was all on fire. Eles poderiam ter tirado a foto dela, eu creio, se eles tivessem tido máquinas fotográficas, porque estava tudo pegando fogo. But they proved that God proving that the message is right. Mas eles provaram que Deus provando que a mensagem estava correta. The message was at hand. Everything was going to be Exodus then. A mensagem estava à mão. Tudo estava. Eles iam se exodar então. Veiled his prophet to this Exodus people. Velou seu profeta para este povo do Êxodo. The people seen something had happened to him. He was now different from the rest of the Israelites. As pessoas, pense, viram que algo lhe acontecera. Ele estava agora diferente dos demais israelitas. He was different. His message is different. He was different from the priest. He was different from anything. See? He was a different person. Ele estava diferente. Sua mensagem estava diferente. Ele estava diferente dos sacerdotes. Ele estava diferente de qualquer coisa. Veja, ele estava uma pessoa diferente. The people seen something happen. As pessoas viram que algo acontecera. God had veiled himself in his prophet to speak his words to them. Deus tinha se velado em seu profeta para falar as suas palavras para ele. That's what he had done. Era isso que ele tinha feito. Moses was that living word to the people veiled by the pillar of fire, speaking what was to be veiled later behind badger skins. See? Moisés era aquela palavra viva para as pessoas, velada pela coluna de fogo, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde detrás de peles de texugo. Vê? The word had to come from Moses first. See? A palavra tinha de vir de Moisés primeiro. Vê? Moses had the word. Moisés tinha a palavra. They were written by God. Nobody could interpret them. Moses had to interpret them first. Elas eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha de interpretá-las primeiro. That's really veiled his face, because you see it. Essa é a razão dele ter velado a sua face, porque vocês veem isso? Here it is. We can pick it, pack it up, and everything else, but it's got to be revealed. Bem, eis aqui ela. Poderíamos apanhá-la, carregá-la e tudo mais aí, porém, ela tem de ser revelada. And in order to reveal, Moses had to become God to the people. Para revelar, Moisés tinha de se tornar Deus para as pessoas. You say that's nonsense. Você diz, isso é tolice. Well, he even told Moses himself, you'll be God and Aaron will be your prophet. Ora, ele disse, até mesmo disse a Moisés, ele próprio, tu serás Deus e Arão será teu profeta.
Está vendo? No, here he comes. See, he had to veil himself because God's always behind the veil. Então ali veio ele. Veja, ele teve de velar-se porque Deus está sempre por detrás de um véu. Do you see it? Oh, que coisa! Vocês veem isso? God's hid from the public. Deus está escondido do público. The Father, I thank you've hid it from the wise and prudent and reveal it to babes. Them that wants to learn, see? Disse, Pai, graças te dou que a ocultaste aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos, aqueles que desejam aprender. Está vendo? God hid behind the veil. Deus escondido atrás do véu. Moses veiled his face. Moisés velou a sua face. Moses was the living word veiled then. Moisés era a palavra viva velada então. The people saw that pillar of fire and said, now we're satisfied. See? As pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram, agora, estamos satisfeitos. Está vendo? Let Moses speak. See? Don't let God speak lest we die. Fale Moisés. Está vendo? Não fale Deus para que não morramos. Moses walked right into that pillar of fire. See? Moisés entrou bem naquela coluna de fogo. Está vendo? And said, he said, I won't speak to him no more like this. I'll give him a prophet. See? Ele disse, agora eu não falarei mais assim com eles. Eu darei a eles um profeta. Vê? That's the way he always did it, see? E é assim mesmo que ele sempre fez. Está vendo? So now let them go. But this prophet has to have this word. Disse, agora deixa-o subir. Porém, este profeta tem de ter esta palavra. If he's veiled with a tradition, God never sent him. Se ele estiver velado com uma tradição, Deus nunca o enviou. If he's veiled with the word, God will vindicate it. Se ele estiver velado com a palavra, Deus a vindicará. God interprets his own word. Deus interpreta a sua própria palavra. Moses spoke them, God interpreted them. Amen. Moisés as falava, Deus as interpretava. Amém. Moses said the Lord said so. The Lord did just what he said. That made it right. Moisés dizia, o Senhor assim disse. E o Senhor fazia exatamente o que ele dizia. Isso tornava-se correto. Now he said, now Moses, you understand, the people understand now. Agora ele disse, agora Moisés, tu entendes. As pessoas entendem agora. See, I have showed you, I have vindicated you. Vê, eu te tenho mostrado, eu te tenho vindicado. God had veiled himself in this prophet to speak his word to the people. Deus tinha se velado neste profeta para falar a sua palavra ao povo. Moses was the living God to them, the living word of God made manifest. Moisés era o Deus vivo para eles, a palavra viva de Deus manifestada. That's the reason his face is veiled. See? Essa é a razão da face dele estar velada. Vê? And do you know the same thing in a genuine Christian is veiled today to unbelievers? E você sabe que a mesma coisa num cristão genuíno é velado hoje a incrédulos? They see them women with long hair and things like this. Well, look at that old model. Eles veem essas mulheres com cabelos compridos e coisas, eles dizem, olhem para aquele modelo antigo. Women twist their hair up on the back and say, got a flat tire, spare tire patch. As mulheres enrolam o cabelo delas para cima na parte de trás, dizem, tem um pneu furado, estepe ali em cima. See? It's all veiled. They're blind. Veja, isso está completamente velado. Eles estão cegos. Oh, they say, I got a PhD. I don't care what you got. You're still ignorant of the word. Exactly right. Oh, dizem, eu tenho um PhD. Não me importa o que você tenha. Você ainda é ignorante da palavra. Corretíssimo. Oh, that's just something minor, huh? Take the small lessons first. Oh, isso é simplesmente algo de menor importância. Tome as lições pequenas primeiro. How about the people who say that they are veiled in the presence of God and preach some church tradition? Amen. E que me diz das pessoas que dizem que estão veladas na presença de Deus e pregam alguma tradição da igreja? Oh, mercy, goodness, which adds to and takes from and everything else, right? Injecting their own subjects and their own thoughts, and not the Word of God. See? Oh, misericórdia, Deus, aquele que acrescentar ou tirar e tudo mais, por injetar os seus próprios assuntos e os seus próprios pensamentos, e não a palavra de Deus, veja. What kind of a veil? That's got an ecclesiastical veil. God tore that veil wide open. Que tipo de véu? Esse tem um véu eclesiástico. Deus tem rasgado esse véu bem abertamente. They said there is no such a thing as prophets.
There is no such a thing in these last days as apostles and prophets. Eles disseram, não há tal coisa como profetas. Não há tal coisa nesses últimos dias como apóstolos e profetas. There is no such a thing as divine healing. Não há tal coisa como cura divina. There is no such a thing as seers anymore. Não há mais tal coisa como videntes. There is no such a thing as Mark 16 being fulfilled. Apostolic age is done. Não há tal coisa como Marcos 16 sendo cumprido. A era apostólica terminou. They veiled it from the people, but God walked right out with His Holy Spirit of fire and rent that thing from the top to the bottom. God has rent the veil. Eles velaram isso das pessoas, porém Deus saiu com o seu Espírito Santo de fogo e rasgou essa coisa de alto a baixo. Deus tem rasgado o véu. Moses was the veil, the living Word of God, veiled behind human flesh. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus velada por detrás da carne humana. The pillar of fire was in Moses, of course, speaking what was to be veiled later behind skins, you see. A coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde por detrás de peles. Veja você. Now that the word was brought forth, then it was written out, then it was put behind and still veiled. For God was always in that word. Agora isso, a palavra foi gerada. Ela foi então escrita, ela foi então colocada por detrás e ainda está velada, pois Deus sempre esteve nesta palavra. Amen. Amém. He's the word. Always. He was in that word. Ele é a palavra, sempre. Ele estava nessa palavra. Praise the Lamb for sinners slain. Giving glory all ye people, for His blood has washed away sin. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I